Olá, boa tarde, boa terça-feira para você. Obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Telejornal NT Sul começando com as principais informações do dia. Vamos aos destaques desta edição. Um vídeo em que um produtor rural resgata seu rebanho de uma inundação na cidade de Lagoa Vermelha, aqui no Rio Grande do Sul, viralizou nas redes sociais. A nossa equipe conversou com o Nercílio Araújo sobre a experiência que ele viveu há uma semana. A primeira coisa que eu fiz foi falar com Deus. Só gritei assim, quase clamei, de tão alto que foi, que falei com Deus, digo, meu Deus, olha onde está meu gado, como é que eu faço para tirar esse gado de lá? O Braille é um método de leitura criado há quase 2 séculos e continua sendo essencial para a alfabetização e autonomia das pessoas com deficiência visual. Aqui em Cachoeira do Sul, as máquinas de escrita em Braille fortalecem a educação inclusiva na rede municipal de ensino. Ela me ajuda a escrever bem mais rápido, né? Eu consigo acompanhar os colegas e eu consigo terminar a tempo, assim. E tem novidade sobre uma obra planejada há bastante tempo em Cachoeira do Sul. A Prefeitura abre processo para contratar a empresa que vai construir o Centro Comercial Popular, o futuro camelódromo do município. Mas a obra não vai ter licitação. Infelizmente, as empresas que se mostraram interessadas não apresentaram uma documentação suficiente, não que as empresas não fossem capazes de executar, mas naquele momento eles não apresentaram toda a documentação correta. Nessa nova oportunidade, talvez as mesmas empresas possam voltar a concorrer e se tornar vencedores do certame. E o Rio Jacuí chegou à marca dos 22 metros e 48 centímetros na manhã de hoje em Cachoeira do Sul. A previsão de mais chuva nos próximos dias segue mantendo o estado gaúcho em alerta. Em Cachoeira, a Defesa Civil se organiza para remover novas famílias do bairro Cristo Rei. E no interior do município, já tem pessoas ilhadas na localidade de Pertilhe. Todos os detalhes já aqui no NT Sul. E o espaço está aberto para a sua participação. Você pode enviar a sua mensagem por meio do WhatsApp 51997697129, número que está na telinha. Pode mandar um áudio para a gente, pode mandar um vídeo, uma foto, o seu texto, relatando o que acontece onde você está, sua informação, ou comentando também as reportagens que vão ao ar. É sempre muito bom ter você fazendo o NT Sul junto com a gente. Você também pode participar por meio das lives, facebook.com/TV Cachoeira, é só escrever para a gente na live, e ainda em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça-feira está no ar. Um vídeo em que um produtor rural resgata o seu rebanho de uma inundação na cidade de Lagoa Vermelha, aqui no Rio Grande do Sul, viralizou nas redes sociais. Na cena, Nercílio Araújo chama o gado e os conduz com a voz para que alcancem a margem do rio. Atendendo ao chamado e reconhecendo a voz do produtor, todos os animais conseguiram ser resgatados. O registro foi feito pelo próprio Nercílio, que, vendo a possibilidade de perder o rebanho, pretendia enviar as imagens ao Corpo de Bombeiros, numa tentativa de socorro. A gente conversou com esse produtor rural sobre a experiência que ele viveu há uma semana. Vamos ver. Há uma semana exatamente, o produtor rural Nercílio Araújo viveu uma experiência que nunca imaginara. Após deixar o gado no campo para pastar, foi surpreendido pela subida das águas do Rio Cipó, no interior de Lagoa Vermelha, aqui no Rio Grande do Sul. Desesperado com a possibilidade de perder o rebanho, que foi cercado pelas águas, ele começou a rezar e chamou os animais. Para a surpresa dele, eles reconheceram a voz do produtor e atenderam ao chamado. Ei, 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 ei! Ei, ei! Ei! Ah, 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 ah! Ei, ei! Graças a Deus! Ei, ei! Oh, benção! Aleluia! Glória a Deus! Salvaram todas! Oh, aleluia! Oh, glória!
E daí ficou cercado ali por causa das alças do rio, né? Foi subindo e o gado ficou preso ali, né? O rio saiu fora do leito, né? Por várias vezes já aconteceu. Mas nesse nível é a primeira vez. Foi há 63 anos que eu tenho de idade. Nunca tinha visto algo tal assim. E eu levei o gado às 10 horas da manhã, não tinha nada de alagamento, né? Larguei o gado, são 4 hectares de terra. E o gado vai por tudo, né? E infelizmente, na verdade, o gado desceu lá para baixo e foi naquele lugar onde exatamente alagou, né? Nercílio acredita que, embora o susto, tudo cooperou para que o melhor acontecesse, como numa intervenção divina. Eu me programei para sair, buscar, atender outro gado que tinha no terreno arrendado, mas devido à chuva forte, torrencial, acredito que já era algo de Deus mesmo, né? Eu não consegui sair. Entrei em contato lá com o pessoal que atendia o gado e disse que estava tudo bem. Daí foi que eu resolvi de ir 2 horas antes do horário de costume, né? Daí que eu desci, olhar o gado, uns 300 metros de altura, de distância, porque eu estava num lugar bem alto, quando enxerguei o gado. Quando eu olhei lá para baixo, vi toda aquela aguaceira, mas jamais pensei que o gado estaria lá cercado, né? Daí o que aconteceu? Quando eu olho lá, enxergo o gado. Primeira coisa que eu fiz foi falar com Deus. Só gritei assim, quase clamei, de tão alto que foi, que falei com Deus, digo, meu Deus, olha onde está meu gado, como é que eu faço para tirar esse gado de lá? Daí foi que senti, né, de ter que me aproximar das águas, né? Porque eu entendo assim que tem momentos que a gente tem que orar a Deus, né? Clamar em oração. E tem momentos que tem que tomar atitude também, né? Fazer a parte da gente, né? Porque Deus sempre no princípio que começamos pela fé, né? Temos que pôr a fé em ação. E daí eu fui descendo em direção às águas. E aí, pensando como é que eu ia fazer. Daí eu pensei de entrar em contato com os bombeiros. Nesse meio, eu lembrei de uma história que quando eu tinha 7, 8, 9 anos por aí. E na verdade, eu apacentava o gado dos meus irmãos. E uma situação semelhante a essa, mas não tão perigosa. Eu me deparei com um gado cercado. E o que aconteceu? Eu era menino, eu chamei o gado e o gado obedeceu semelhante verbo. E foi daí o que eu pensei em fazer. Só que antes eu pensei em fazer um vídeo e mandar para os bombeiros, né? Mandar para os bombeiros porque eu não sabia se eu ia chamar o gado e o gado ia sair de lá, né? E sim, os animais atenderam ao chamado. O gado ouviu, reconheceu minha voz, e eu creio que foi algo de Deus, né? A mais grande, a mais pesada, se jogou na frente, e o mais vieram vindo atrás. Oh, aleluia! Oh, glória! E aproveitar ser solidário por todas as pessoas que estão enfrentando enchente, e dizer para eles, não desanimem, tenham fé. Pela misericórdia de Deus, colocou a fé em ação e deu certo. Muito obrigado, senhor Nercílio, por compartilhar com a gente essa mensagem, inclusive, não é, nesse momento de tanta incerteza que a gente está atravessando aqui no Rio Grande do Sul. Essa história que ganhou, né, as timelines aí das redes sociais desde a última semana, né? A gente fica aqui na torcida por toda a comunidade das diferentes regiões, dos diferentes municípios aqui do nosso Rio Grande do Sul. Vamos agora ver aqui algumas informações sobre a Corsã. Então, atenção, você que está especialmente aqui em Cachoeira do Sul, a Corsã promove amanhã uma programação especial de atendimento na região central.
Em Cachoeira do Sul, o destaque é o dia D da tarifa social, com atendimento exclusivo para orientar a população, atualizar cadastros, esclarecer dúvidas e ampliar o acesso ao benefício que garante desconto na conta de água e esgoto para as famílias que atendem aos critérios do CadÚnico. Então nós vamos aqui para a tela para conferir mais detalhes, me acompanhe. Então, para quem está em Cachoeira do Sul, dia D da tarifa social vai acontecer na quarta-feira, amanhã, dia 29 de julho de 2026, das 8h30 até o meio-dia e depois à tarde, da 1h, das 13 horas até as 16h30, até as 4h30 da tarde. Local, Loja da Corsã, Rua 7 de Setembro, 618, no centro. Vamos aqui para a próxima tela. Quem tem direito ao benefício? A ação é voltada às famílias que têm direito ao desconto de 50% na conta de água e esgoto, como inscritas no CadÚnico, beneficiários do BPC, com pessoa com deficiência na família e idosos com mais de 65 anos sem renda fixa. Então, esses são os que têm direito ao benefício. Vamos aqui para a nossa próxima tela. Dúvidas ou pendências? Quem está com o CadÚnico atualizado receberá o desconto automaticamente a partir de agosto. Quem precisar regularizar o cadastro deve procurar o CRAS ou a Corsã, conforme o caso, e também pode tirar dúvidas pelo WhatsApp. Então, atenção, se você tem alguma dúvida sobre isso, já tire aí uma foto aqui da tela, né? Ou anote esse número no seu smartphone, que é o 0800 646 6444. Também tem a opção ali de vídeo chamada, mas esse também é o WhatsApp aí para tirar as dúvidas. Então, essas são as informações sobre a tarifa social, né, e a inclusão de mais famílias e esse dia D, um dia inteiro para atenção às famílias que poderão então se cadastrar e ser beneficiadas. Uma das principais dúvidas sobre o novo transporte coletivo de Cachoeira do Sul é como vai ficar o atendimento aos estudantes da UFSM. Você, inclusive, deve ter isso na lembrança. Ontem a gente recebeu esse questionamento aqui num dos blocos de interatividade do NT Sul. E a Prefeitura confirmou que a linha vai ser operada pela nova concessionária, a Expresso Presidente Getúlio, sem mudanças no trajeto, mantendo a linha Noêmia UFSM. A novidade, segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, Orion Ponzi, é que o serviço vai ter mais opções de horários do que os já disponíveis atualmente, inclusive com atendimento também aos sábados, domingos e feriados. A Prefeitura informou que, nos próximos dias, vai divulgar a grade completa de horários, organizada por linha e por dia da semana, para que os usuários possam se programar com antecedência. E a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul suspendeu a realização da sessão solene que aconteceria hoje à noite em homenagem ao Dia do Colono. A suspensão se deu em função das chuvas que assolam o estado do Rio Grande do Sul. Uma nova data vai ser agendada nos próximos dias. O Braille é um método de leitura criado há quase 2 séculos e continua sendo essencial para a alfabetização e autonomia das pessoas com deficiência visual. Com o avanço da tecnologia, novos recursos vêm tornando esse processo de aprendizagem mais ágil, mais acessível. É o caso das máquinas de escrita em Braille, que facilitam a produção de textos e contribuem para o desenvolvimento dos estudantes. Na Rede Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul, esses equipamentos já estão sendo utilizados e fazem a diferença no fortalecimento da educação inclusiva. Esse som que você escuta provavelmente te remete a algo do passado. Uma máquina de datilografia, que hoje praticamente só se encontra em museus. Mas em pleno 2026, na era da inteligência artificial, um equipamento com funcionamento semelhante está revolucionando a forma como alguns estudantes com deficiência visual da Rede Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul aprendem. As máquinas foram destinadas às escolas municipais de ensino fundamental Taufik Germano, Dina Nery Pereira e Dr. Getúlio Vargas. Atualmente, a Rede Municipal de Ensino atende 13 estudantes com deficiência visual. Para entender a máquina, é necessário que você compreenda as mais de 64 formas,
A partir dali se escreve todo o alfabeto, os números e as pontuações. A célula Braille é o quadradinho básico usado para escrever em Braille. Ela é formada por 6 pontos em relevo, organizados em 2 colunas com 3 pontos cada. Então, ele precisa dominar esses 6 pontos e os caracteres para conseguir desenvolver a escrita na máquina Braille. A máquina Braille, ela é composta por 9 teclas, sendo 6 teclas para desenvolver a escrita, 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. Aqui o espaçamento. Então, a partir dessas 6 teclas, ela consegue desenvolver todo o sistema de escrita, números e símbolos. Então, por exemplo, o A, uma vez. O B, tecla 1 e 2. Eu aperto simultaneamente. C, 1 e 4. Através dessa máquina, elas conseguem a realização de uma produção textual, as atividades pedagógicas em tempo real, juntamente com os alunos da mesma turma, o que antes, com a reglete, que é esse outro material que nós temos aqui, que nós trabalhávamos, demandava de um certo tempo. Antes, o que ela produzia em 3 dias de aula, de uma disciplina, hoje, em 45 minutos, ela consegue acompanhar a turma, ela consegue escrever e, ao mesmo tempo que ela está escrevendo, ela consegue ler e consegue identificar os erros, se há erros ortográficos ou não. E, além de tudo, ainda apaga se há esses erros. Então, é um importante recurso da tecnologia assistiva que veio a agregar para a nossa escola. Chegou a minha hora de praticar um pouco aqui na máquina do Braille. Eu me desafiei a escrever meu próprio nome. Vamos ver como vou me sair. Aqui está a planilha para me ajudar a escrever o nome e agora chegou a hora da verdade. Vamos lá. Passei no teste, viu? Vou dizer que é melhor deixar com quem sabe. A Betina é uma das estudantes contempladas com essa máquina. E foi a partir desse ganho educacional inclusivo que ela desenvolveu o seu trabalho sob Braille na Mostra Pedagógica e Feira de Ciências da Escola de Nanere. Ela me ajuda a escrever bem mais rápido, né? Eu consigo acompanhar os colegas e eu consigo terminar a tempo, assim. E também com a reglete, para fazer a leitura, a gente precisa tirar a folha. E com a máquina a gente pode escrever e ler ali automaticamente sem tirar a folha, sabe? Me diz uma coisa, foi muito difícil aprender as mais de 60 combinações, porque não é fácil, né? Foi um pouco difícil, demorou um pouco, mas eu consegui. E a gente propôs esse desafio para a Betina escrever uma frase. Jornal NT Sul na Escola de Nanere. Betina, é contigo. O investimento no valor de R$29 mil foi realizado com recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino, em direção a uma educação cada vez mais inclusiva. Todo o trabalho desenvolvido dará origem ao livro em Braille Vamos Começar a Brincadeira, que está em fase de produção. O projeto foi contemplado pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, incentivo à inclusão e o acesso à leitura. Bom, a finalidade do livro é trazer, as crianças como escritores, poetas,
E também é uma forma da gente mostrar para a sociedade que a cultura pertence a todos, né? Isso é inclusão, isso de fato é a literatura em todas as direções, em todos os horizontes, né? Porque a gente vai fazer esse livro em braille, né? E também vai ter audiobook. Então é uma forma da gente trazer e também descobrir talentos, um olhar através da percepção de cada um deles. Eles são talentosos e é um livro que vai mexer muito com a emoção. Assim. Poder mostrar o quanto eles conseguem, né, no momento que eles têm oportunidade de mostrar isso, é muito importante. E eles estão se sentindo muito bom, porque é uma forma de expressar o seu sentimento. E o Braille tem isso. O Braille é um sistema de escrita tátil que é a forma possível do cego ou do baixa visão conseguir ler. Não existe outra forma. E tu vê assim, o Braille ele é padrão universal e ele foi criado lá em 1825 e até hoje, então ele é a única forma de leitura dos cegos. Então a gente precisa valorizar isso. E esse livro traz a importância, né, então, dos cegos aprenderem o Braille, das escolas trabalharem o Braille. Fora a gente ter hoje inúmeras tecnologias que favorecem, né, a leitura, o Braille ainda continua sendo importante. E isso é uma forma de resgatar isso. A expectativa é que o livro fique pronto o mais rápido possível e que logo se viabilize a produção dentro do valor pré-estabelecido. Enquanto isso, o bom humor e a vontade de aprender seguem como prioridade para essas crianças. Um aprendizado que deixa um legado e pode inspirar muitas pessoas. Excelente reportagem, né? E muito bom ver ali os estudantes sorrindo, né? Trabalhando nessas máquinas de braille, né? Fazendo ali esse trabalho. Muito bacana. E que isso possa ganhar corpo aí, né? E todos que precisem, que possam ser atendidos também por esses equipamentos. Bom, agora aqui no NT Sul tem a opinião de Francisco Bastos chegando. E o Francisco hoje traz um pouco do sentimento de muitos brasileiros e brasileiras, né? De muita gente que nos assiste aqui em Cachoeira do Sul, que por vezes mandam mensagens pra gente aqui no telejornal NT Sul com algo mais ou menos assim. O IPTU está em dia, mas a manutenção da rua não chega. Você já se deparou com situações assim? Ou seja, o Francisco vai falar um pouquinho sobre a chamada função do Estado. Não o Estado do Rio Grande do Sul, não o Estado enquanto um ente da Federação Brasileira, mas o Estado como essa estrutura que organiza a nossa sociedade. Então, a gente tem a arrecadação de impostos e essa arrecadação deveria ser suficiente para tudo aquilo que o Estado brasileiro precisa fazer frente, precisa garantir para a sua população. Mas muitas vezes, além desse imposto que já é pesado, uma das cargas tributárias mais altas do mundo, então o discurso normalmente é o seguinte: não tem dinheiro, né? E nós que estamos aqui pertinho do Uruguai, da Argentina, é o no hay plata, né? Que se ouve aí seguidamente por parte dos governos. Não tem dinheiro. E muitas vezes o cidadão ele ainda tem que fazer frente, ele é convidado a auxiliar em algumas outras coisas, auxiliar o Estado, auxiliar a prefeitura. Então esses serviços por vezes não chegam e aí você ainda precisa ajudar de algumas outras maneiras ou buscar serviços que deveriam ser garantidos, mas que não chegam e aí você precisa pagar particular. É mais ou menos sobre isso o tema. Vamos ouvir o Francisco. Desde meados do século XVII, que foram instituídos os Estados Nacionais, que é a organização política que nós temos e que se rege por leis, por códigos, para que se tenha um mínimo de organização nas relações entre os cidadãos. E isto vem, no decorrer do tempo, é uma construção teórica, abstrata, e que tem num outro ente, os governos, que fazem a prática daqueles pressupostos dos Estados nacionais. Os estados que eu falo aqui não são os estados federação, como nós temos aqui no Brasil, Rio Grande do Sul. É o Estado Nacional, que dá todas as diretrizes para que o cidadão tenha segurança. E não é segurança pública somente, mas segurança para ter uma vida, digamos, digna, em termos de saúde, em termos de educação e assim por diante. O que nós temos visto ultimamente, infelizmente,
é de que há uma confusão muito grande e um recuo muito grande também dos governantes e dos governos, por consequência, no cumprimento dessas regras que nós temos dos estados nacionais, as leis. E aí nós começamos a observar duas coisas. O recuo, né, que se dá no momento em que a população, os cidadãos, são chamados para fazerem duplicidade para dar conta de funções públicas. Duplicidade por quê? Porque já pagam os impostos e são chamados novamente para ajudarem, para contribuírem, para fazerem doações, para manterem estruturas que é de responsabilidade pública. E pior ainda, quando não lhes é dado o acesso à educação, à saúde. E aí nós temos exemplos, né? Como recentemente vimos na imprensa, de uma pessoa idosa que faz mais de 6 meses está precisando de uma cirurgia, com dor acamada, e que simplesmente o poder público responde que tem uma lista e que tem que cumprir aquela lista e que a dor é um problema dela, né? Então isso não cumpre com aquela segurança que falamos anteriormente. E um segundo aspecto que é muito prejudicial ao convívio e às nações de maneira geral é quando nós temos a corrupção, quando nós temos uma desarmonia entre os poderes, quando não há o cumprimento das leis, e que isso denota, sem dúvida, um desrespeito a todas aquelas regras que fundaram esse Estado para termos uma organização. A pergunta que fica, e ela é uma pergunta que todos nós precisamos fazer: qual é o papel do Estado neste momento que nós estamos vivendo, por exemplo, no Brasil? Como está se dando isso? E uma segunda pergunta também interessante: o que está sendo feito com os nossos impostos? E que nós sabemos que o país é um que tem uma das maiores cargas tributárias e que o cidadão, especialmente o cidadão de classe média ou menos, ele é taxado, né, violentamente, digamos assim, com a resposta, digamos, com a justificativa melhor, de que é para dar conta dos objetivos do Estado, através dos governos. Quando isso não acontece, nós temos uma dificuldade muito grande. E talvez seja essa a grande interrogação que a gente está vivendo neste momento no país. Teremos eleições em seguida, e isso talvez seja um momento, eu sempre sou um esperançoso, né, na democracia, de que a gente consiga refletir sobre isso. Que partidos, que governantes, que candidatos, eles se propõem a não fazerem o que dizem e ainda buscarem o respaldo da sociedade duplamente, pagando os impostos e ainda tendo que fazer outras contribuições. Boa tarde. Hora da participação da nossa audiência por aqui. O WhatsApp está à sua disposição, 51997697129, número na telinha para você participar. E por aqui o recadinho da Tereza. Eu e meu esposo Gaspar recebemos uma linda cesta de presente da nossa neta Laura, pelo Dia dos Avós. Olha aí que homenagem bonita! E a dona Tereza está aí feliz da vida, né? Juntamente com o seu Gaspar. Obrigado, Tereza, pela participação. Abraço para vocês aí, para a netinha também, para a Laura. Grande abraço para toda a família. Obrigado pela participação. Dia dos Avós, que foi no domingo, né? O Celso está participando aqui, trazendo um dos problemas da chuvarada aqui em Cachoeira do Sul. A Rua Júlio de Castilhos virou um açude. Não dá nem para entrar no carro, diz aqui o Celso, né? É ali pertinho daquela faixa elevada, né, que foi colocada, daí faz uma espécie de represa, a água sobe a calçada, acho que está entrando até na loja aí, não tenho certeza, que não dá para ver claramente na imagem. Mas está um problema, porque aí tem um estacionamento e essa água toda está parando aí, dando dificuldades então para o pessoal. Obrigado, Celso, pela tua participação. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da audiência, você de casa pode seguir interagindo com a gente. E a seguir, tem novidades sobre uma obra planejada há bastante tempo em Cachoeira do Sul.
Prefeitura abre processo para contratar a empresa que vai construir o Centro Comercial Popular, o futuro camelódromo do município. Mas a obra não vai ter licitação. Infelizmente, as empresas que se mostraram interessadas não apresentaram uma documentação suficiente, não que as empresas não fossem capazes de executar, mas naquele momento eles não apresentaram toda a documentação correta. Nessa nova oportunidade, talvez as mesmas empresas possam voltar a concorrer e se tornar vencedoras do certame. E o Rio Jacuí chegou à marca dos 22 metros e 48 centímetros na manhã de hoje em Cachoeira do Sul. A previsão de mais chuva nos próximos dias segue mantendo o estado gaúcho em alerta. Em Cachoeira, a Defesa Civil se organiza para remover novas famílias no bairro Cristo Rei. E no interior do município já tem pessoas ilhadas na localidade de Pertilho. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. Já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo, hora de almoço, hora de informação por aqui e é sempre muito bom ter a sua companhia. Obrigado a você que separa este horário para também se atualizar, para estar com a gente aqui no Telejornal NT Sul. E agora vamos ver imagens do centro da cidade gaúcha de Cachoeira do Sul. Tempo nublado por aqui, alguns momentos de chuva, né, de pancadas mais fortes de chuva, outros momentos de melhoria. É a condição desta terça-feira em boa parte do estado do Rio Grande do Sul. A gente teve, ao longo da segunda-feira, de ontem, já temporais por algumas regiões, com alguns estragos, inclusive, e para hoje, alguns alertas importantes nesse mesmo sentido, né? E especialmente essa previsão de chuva torrencial em muitos momentos. Aliás, a gente atualiza agora um pouquinho dessas ocorrências pelo estado. Os temporais da segunda-feira causaram estragos pelo Rio Grande do Sul. Um levantamento da Metsul Meteorologia apontou mais de 150 mil raios ontem no território gaúcho. Alegrete liderou o ranking e teve mais de 15 mil descargas elétricas. E a gente está vendo imagens aleatórias, né, desses eventos que ocorreram pelo Rio Grande do Sul ontem. Em todo o estado, mais de 60 mil casas estão sem energia. Em Osório, no litoral norte, mais de 200 casas foram destelhadas com o vento da noite de ontem e a fachada de uma concessionária de veículos foi destruída, como a gente está vendo aí nas imagens. No norte do estado, 8 municípios foram afetados por granizo e por ventos fortes. Mais de 1.000 residências tiveram destelhamentos. E para esta terça-feira, novos temporais estão previstos. Veja agora a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o Rio Grande do Sul. Terça-feira, em Cachoeira do Sul, tem tempo nublado, com previsão de chuva para todo o dia. Os volumes devem ser altos, por volta de 40 milímetros. Temperatura mínima 17 graus e máxima 23. Quarta-feira também tem previsão de chuva forte, com risco de temporais na madrugada e no período da manhã. Pode ter alguma melhoria à tarde. Temperatura mínima 15 graus e máxima 21. Quinta-feira, sol entre nuvens, temperatura mínima 15 graus e máxima 20. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho continua nesta terça-feira com risco de fortes temporais e com previsão de chuva volumosa, numa faixa que vai do oeste, passa pelo centro, Serra, Grande Porto Alegre e Litoral Norte. Tem chance de temporais com raios e granizo. Todas as áreas estão em risco e estão sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Algumas regiões podem ter cerca de 100 milímetros de chuva hoje. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para esta terça. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 24 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, 22. Também 22 em Santa Maria, na região central, e em Torres, no litoral norte. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, máxima de 21 graus. Recadinhos da audiência. Vou começar pelo canal do YouTube. Muito obrigado a você que está interagindo com a gente, que está conectado por meio da internet, por meio de youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Se você não está inscrito ainda em nosso canal, inscreva-se. Informações atualizadas todos os dias para você. E na live do jornal é só escrever para a gente, que com carinho, com prazer, a gente recebe aqui as participações e põe no ar. A Berenice Santos está nos acompanhando a partir de Abreu e Lima, no Pernambuco. Berenice, obrigado pela participação.
Uma ótima terça-feira para ti e para toda a tua família. O Isaac Santos, falando aqui, Santo Antônio da Patrulha também, problemas nas redes, árvores caídas, problemas aí que vão se somando pelo Rio Grande do Sul, Osório, não é? Município do litoral norte gaúcho, foi um dos mais afetados, como a gente mencionou agora há pouco. Isaac, obrigado pela tua participação. O Jorge Bica está com a gente aqui, Eni Rosa participando, Claudiano Santos, Marlete Kiefer, minha cachoeira, semana que vem, se o tempo ajudar, estarei aí novamente. Obrigado, Marlete, pela participação, grande abraço. Nazareno Azevedo, agradeço aqui pelas participações. Na telinha, participações do nosso WhatsApp. Você já tem um número salvo aí no seu smartphone, né? Se não tem, salve, porque você pode falar com a nossa produção a qualquer momento do dia, pode falar com a gente ao vivo aqui na hora do jornal, 51997697129. A Otacília, boa tarde, NT Sul, boa tarde, dona Otacília. O gaúcho ouviu a voz de Deus e o gado obedeceu o chamado do dono, que bênção. Obrigado, Otacília, pela participação. Reportagem que abriu o telejornal NT Sul desta terça-feira, né? Com essa história que vem lá de Lagoa Vermelha, no norte do Rio Grande do Sul. Para quem perdeu, daqui a pouquinho vai estar disponível no nosso Facebook, no Instagram aqui da TV Cachoeira, o @TV Cachoeira, e também no nosso canal do YouTube. Obrigado, Otacília, pela participação. Próxima mensagem, um alerta aqui do João Pedro. Nosso telespectador diz o seguinte: um buraco na rua Andrade Neves com a Saldanha Marinho, onde supostamente a Corsã realizou um serviço. Mas como sempre, eles retiram as pedras e deixam em cima da calçada, podendo causar um acidente, tanto para veículos na via quanto para pedestres na calçada. E aí tem aqui a arte, né, que o João Pedro mandou para a gente, demonstrando aqui o local onde essa manutenção foi feita, só que aí ficou aquele buraco, fica aquele desnível ali do paralelepípedo, então é um cuidado que realmente a concessionária de água e esgoto precisa ter, porque fica terrível aí para trafegar e o perigo, como o João Pedro mencionou. Daqui a pouquinho mais recados da audiência, você de casa pode seguir participando com a gente aqui. E a Prefeitura de Cachoeira do Sul abriu o processo para contratar a empresa que vai ser a responsável pela construção do Centro Comercial Popular, o futuro camelódromo do município. A obra não vai ter licitação e integra uma demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. A sessão está marcada para o dia 30 de julho. O motivo dessa mudança burocrática é esclarecida pelo secretário em entrevista feita pelo Bernardo Miller. Bernardo, boa tarde. Olá, Daniel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o NT Sul. A gente traz novas informações de uma intervenção que já vem sendo abordada há bastante tempo aqui em Cachoeira do Sul, que é o novo Centro Comercial Popular, o camelódromo aqui do município, que vai ficar ali ao lado da Rua Coberta, na Praça Honorato. E a gente teve novas atualizações sobre essa intervenção, que inclusive a gente abordou neste ano de 2026. Ao meu lado o secretário Rodrigo, de Infraestrutura Urbana. Secretário, o que a gente pode trazer para a nossa audiência, para o cachoeirense, de evolução sobre esse novo camelódromo ali na Praça Honorato? Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, audiência. Para explicar sobre o novo processo do camelódromo. Houve uma primeira tentativa de licitação, onde houveram duas empresas interessadas. Infelizmente, as duas empresas não ofereceram documentação suficiente para finalizar o trâmite. Por se provar um edital coeso, é possível, devido à falha na licitação, de abrir uma dispensa de licitação. Por conta disso, agora vamos levar adiante o nosso projeto de cerca de 250 mil, se bem me recordo. É uma emenda oriunda do deputado Marlon, tem um cronograma de aproximadamente 3 meses. É um projeto que vai dar uma nova cara para a área, vai dar humanidade para as pessoas que ali trabalham. Se trata de um camelódromo em 2 módulos. São 2 módulos, cada um com 3 baias de serviço, fechadas, humanizadas, com porta, um telhado fechado, com suporte elétrico para botar ar-condicionado. Enfim, é um local humanizado. E as duas também contam com espaço de banheiro. Um banheiro que vai ser cuidado pelos ocupantes do camelódromo e também vai servir para os usuários da Rua Coberta. Ou seja, a documentação que a Prefeitura disponibilizou, ela estava correta, porém a dificuldade com a empresa. Por isso se possibilita a contratação emergencial ou a dispensa de uma licitação. Exatamente, Bernardo. Como o trâmite estava todo correto, a documentação estava correta, infelizmente as empresas que se mostraram interessadas não apresentaram uma documentação suficiente, não que as empresas não fossem capazes de executar, mas naquele momento eles não apresentaram toda a documentação correta. Nessa nova oportunidade, que talvez as mesmas empresas possam voltar a concorrer e se tornar vencedoras do certame.
Por que o processo não foi reaberto novamente com outra licitação, com novas empresas? Devido ao processo estar correto na primeira tentativa e haver o fracasso de 2 empresas, podemos dizer, como já houve a publicidade longa do processo, então é possível abrir de uma forma mais rápida esse novo processo que está marcado agora para o dia 30/7. Ok, ainda nessa semana. Secretário, passando toda essa parte burocrática, quando é que o pessoal vai conseguir visualizar alguma mudança, alguma intervenção ali na praça? O cronograma da obra é de 3 meses. O trâmite burocrático interno, após as empresas começarem a darem lances, a ver as avaliações técnicas das empresas, em torno de 1 mês e meio, é possível que possa ser pensado na ordem de serviço, dependendo de todo um cronograma burocrático interno. Mas esse é um tempo justo para ser informado. Tá certo, secretário. Sobre o novo camelô, você detalhou um pouco ali sobre como vai ser a estrutura a partir dessa obra concluída. O que o cachoeirense vai conseguir encontrar ali e principalmente quem trabalha nesse setor? Vai ter alguma regra diferente? O pensamento sobre aquele espaço vai ser alterado? Qual é a ideia da prefeitura? A questão de regramento quanto ao espaço, ele não passa pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, né? Passa pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, porém eu posso adiantar que vai ser um local com novas regras de fato. Será feito uma concessão formal dos espaços, onde cada um vai ter a responsabilidade para o seu espaço fechado e seguro, que é uma contrapartida. Quando o município oferece um local seguro, adequado para exercer suas atividades, que vai ser a mesma de camelódromo comum que existe hoje em dia. São aqueles objetos da China, enfim. Então, esses novos ocupantes vão ter a responsabilidade de cuidar do espaço, o entorno e o banheiro que vai ser utilizado por todos. Tá certo, secretário Rodrigo, detalhando então sobre esse novo episódio, digamos assim, sobre o Centro Comercial Popular aqui de Cachoeira do Sul. A novidade é que não teremos essa licitação, a dispensa de licitação, apenas os lances. Agora no próximo dia 30, a gente trazendo essa nova atualização sobre o camelódromo aqui de Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Estão abertas as inscrições para o Encontro de Gestantes, promovido pelo HCB, Hospital aqui de Cachoeira do Sul. O encontro acontece nos dias 25 e 26 de agosto, das 6h30 da tarde às 8h30 da noite, na sala de reuniões do hospital. A participação é gratuita e as vagas são limitadas. A inscrição é feita pelo WhatsApp e o número é esse que aparece aí na tela para você, 51-3722-0729. Esse mesmo número também pode ser contatado para tirar dúvidas e obter mais informações sobre o Encontro de Gestantes. A Secretaria de Cultura de Cachoeira do Sul inicia hoje 3 dias de oficinas de artes nas férias. Podem participar crianças de 9 a 14 anos. São 3 turmas, com 10 alunos cada, sendo um dia dedicado para cada turma. Para participar, não é preciso inscrição prévia, basta chegar ao ateliê municipal, que fica junto à Casa de Cultura, na rua 7 de setembro, aqui no centro de Cachoeira. Nas aulas vão ser abordadas técnicas de artesanato, desenho e trabalho com sucata. As chuvas seguem mantendo o estado do Rio Grande do Sul em alerta. Na tarde de ontem, a Defesa Civil Estadual atualizou o prognóstico para os próximos dias, com previsão de que as instabilidades permaneçam até o próximo dia 10. Em Cachoeira do Sul, 12 famílias precisaram deixar suas casas e 4 estão no abrigo montado pela Prefeitura. Na localidade de Pertile, famílias ilhadas vão receber alimentos e água. O rio Jacuí alcançou na manhã de hoje 22 metros e 48 centímetros em Cachoeira do Sul, conforme dados da Defesa Civil local. A marca representa 4 metros e 48 centímetros acima do nível normal. Com isso, se amplia a área de inundação, especialmente no bairro Cristo Rei, região que é sempre mais afetada na cidade. Com a elevação do rio Jacuí, 12 famílias precisaram deixar as suas casas aqui em Cachoeira do Sul, totalizando 26 pessoas. Desse total, 4 famílias estão alojadas no abrigo montado aqui num dos pavilhões do Parque da Fé na Roas pela Prefeitura Municipal, totalizando 6 pessoas até o momento. A Defesa Civil local segue monitorando os indicadores e fazendo visitas de sensibilização aos moradores que residem em áreas de risco. Na tarde de hoje, novas remoções devem acontecer.
No momento, a maior preocupação segue sendo o bairro Cristo Rei e as proximidades do Arroio Amorim. Não foram registrados deslocamentos de massa ou enxurradas que representem risco a pessoas. Nós estamos indo nas áreas de forma antecipada também solicitando que elas saiam antes da água chegar. Existe uma possibilidade sim da água subir e a gente quer fazer o quê? Tudo de forma antecipada para não precisar estar colocando barco, embarcação, algo do tipo para retirá-las no seco com segurança, os seus pertences, seus pets são importantes. A gente chama de família multiespécie, então é necessário que todos eles tenham essa noção que é necessário que eles se sensibilizem e colaborem conosco. Prepare os seus remédios, os seus documentos, os seus pertences, já deixe encaixotadinho e ajustado aqueles que estão próximo à área, muito próximo à área de inundação. Os animais das famílias desalojadas e desabrigadas estão em área do Parque do Sindicato Rural, onde são acompanhados por técnicos da Secretaria do Meio Ambiente. Até o momento, são 16 cachorros, 2 cavalos e 3 gatos acolhidos no local. Nós temos áreas do interior, que já foram feitas comunicações anteriores, como é o caso do São Lourenço, que classicamente também tem pessoas lá e que já saíram, certo? Restando apenas os moradores locais lá, eventualmente, que moram lá, que são pescadores, etc., que vão para lá e que têm embarcações. Hoje, à tarde, a equipe do Corpo de Bombeiros vai estar saindo para realizar uma entrega de ajuda humanitária lá na Pertilha, onde nós temos 3 famílias que estão ilhadas lá. Elas estão no local que a água ainda não chegou, mas elas estão ilhadas, então é necessário que a gente dê um suporte para eles pediram socorro. Eles vão deslocar com uma embarcação e uma tripulação de bombeiros militares que estão nos apoiando. Lembrando que a gente vai ter muita chuva agora nas próximas horas, então é necessário que todos, através dos nossos canais de comunicação, vão nos informando, até para a gente ter uma noção do que está acontecendo em vários pontos. A Defesa Civil segue atendendo em regime de plantão 24 horas pelo telefone 51 99448 1757. As forças de segurança, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros também podem ser acionados em caso de emergência. Os telefones estão aí na sua tela. E a gente segue atualizando também todos esses casos relacionados à cheia do Jacuí em Cachoeira do Sul, em outras regiões do estado do Rio Grande do Sul também. E você de casa querendo participar com a gente aqui, mande a sua notícia, mande a sua informação. Ao longo de todo o dia estamos aqui de olho nas participações dos nossos telespectadores, nos alertando sobre um caso ou outro. E o WhatsApp está aí na telinha, 51997697129. Gente, a Coordenadoria Regional do IRGA de Cachoeira do Sul está sob nova gestão. A Lena Caetano conversa a partir de agora com o engenheiro agrônomo Ricardo Tatti, que tem 15 anos de atuação no Instituto Rio Grandense do Arroz e está de volta à cidade para assumir a função. Ele vai contar sobre o perfil da atuação que pretende ter junto aos produtores em sua gestão. Vamos conferir. É isso mesmo, Daniel. Boa tarde a você, aos telespectadores do NT Sul. Estamos aqui no Memorial Nacional do Arroz, aqui junto ao Parque da FENARROZ, porque foi o local escolhido pelo Ricardo, novo coordenador regional do IRGA, do Instituto Rio Grandense do Arroz, para esse bate-papo. E por um motivo muito especial. A gente vai, a partir de agora, apresentar um pouquinho o Ricardo para os nossos telespectadores, que, a partir de agora, está à frente de uma região de 10 municípios, dentro de um trabalho que é super importante, que envolve a horticultura da região. Ricardo, muito boa tarde. Primeiramente, para os nossos telespectadores, por que o Memorial do Arroz foi o teu local escolhido para esse bate-papo? Boa tarde. Boa tarde, Helena. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma honra enorme estar aí conversando com todos vocês. Meu nome é Ricardo Tatti, então, sou engenheiro agrônomo, formado pela UFSM, tenho mestrado. E a partir então estou assumindo essas novas atribuições, nova função junto ao IRGA. E você questionou aí o motivo aqui do Memorial do Arroz. Eu tive uma passagem em 2012 e 2013 aqui pelo IRGA de Cachoeira do Sul. Participei dos primeiros desenhos da criação aqui do Memorial do Arroz. Então, toda a parte estrutural, várias reuniões, conheci o seu Getúlio, todo o pessoal aí que fez e continua fazendo parte do Memorial do Arroz. Então, eu tenho aí um carinho muito grande por todo esse pessoal aí do Memorial. É uma memória afetiva da tua vida e também profissional. Com certeza. E Cachoeira do Sul, como eu falei antes,
Eu estou aí fechando agora 15 anos pelo IRGA e os primeiros anos, a primeira passagem foi em Cachoeira do Sul. Porém, não como coordenador, e sim como chefe do escritório de Cachoeira do Sul. Então, eu atuava diretamente aí com os produtores, atendimento às lavouras, comunidade, cooperativas, prefeitura, Emater, entre outras entidades aí também. E agora, retornando depois de 12, 13 anos, agora sim, então, como a função de coordenador regional. Ricardo, tu estava até aí, então, atuando no município de Rio Pardo, também no IRGA, e agora, a partir de então, Cachoeira na coordenação regional. São municípios que produzem mais de 100 mil hectares, né, de arroz. Que trabalho o escritório local passa a desenvolver a partir de agora sob tua responsabilidade? Ou já vem desenvolvendo, mas agora sob tua responsabilidade? Exatamente. A região central aqui, na verdade, são 10 escritórios e compreendem 33 municípios. São mais de 116 mil hectares de arroz, já chegou a 130, 140 mil hectares, né? Hoje, 116 mil hectares de arroz e mais 53 mil hectares de soja em áreas de várzea. Então, uma região bastante diversa, seja em tamanho de propriedade, uma grande número de produtores, aí, mais de 1.000 produtores de arroz nessa atividade. Então, como comentei antes, como coordenador regional, eu vou coordenar as atividades junto aos escritórios, pesquisa, extensão, trazer então os resultados que nós temos nas estações de pesquisa de Cachoeirinha e outras 6 unidades de pesquisa no estado e trazer essas informações aí para os produtores. Então, a região central, como eu comentei antes, são 10 escritórios. Então, pega desde Rio Pardo, aqui Cachoeira do Sul, Candelária, Agudo, Restinga Seca, Formigueiro, Santa Maria, São Cepé, Caçapava do Sul, São Pedro do Sul. Então, são 10 escritórios que acabam atingindo aí 33 municípios produtores de arroz. E a região central, assim como Cachoeira do Sul, que é a capital nacional do arroz, então tem uma história gigantesca aí na área de arroz. Tanto é que vocês podem ver aqui o Memorial do Arroz, onde nós trazemos um pouco dessa história da horticultura gaúcha. E principalmente com municípios que dependem, assim, que têm sua atividade fim no agro, que são Rio Pardo, Cachoeira do Sul, Pantano Grande, onde a atividade principal ainda é o setor primário, são muito dependentes do dinheiro que vem da agricultura. Então, a agricultura, a produção de arroz, o produtor de arroz indo bem, toda a comunidade vai muito bem. O trabalho de vocês, tu mencionou a questão de um trabalho de pesquisa, digamos assim, né? E também de compartilhamento desses dados com os produtores. Essa é a grande dinâmica da atuação do IRGA no estado? Sim, o IRGA tem toda essa história em mais de 85 anos de atividade. Nós temos a geração de cultivares de arroz. Já tivemos aí mais de 50% da área de arroz cultivada com cultivares IRGA, genética IRGA, né? E hoje, a cada 2 pratos de arroz que você come, 1 prato praticamente é genética IRGA. Então, é uma grande extensão, atende outros estados também. E o IRGA, além de fornecer material genético, ele atua também na extensão rural, que é trazer novas tecnologias para o produtor. Principalmente agora em anos mais complicados, com custos de produção altíssimos, está muito difícil do produtor se manter na atividade. São momentos muito importantes para o IRGA trazer aí novas tecnologias, manejos que façam com que o produtor tenha menores custos de produção e consiga ter uma remuneração maior. E, claro, quando o cenário modificar, que tivermos preços melhores, aí sim ele conseguir ter uma oportunidade de ter maior rentabilidade. Ricardo, tu tocou num ponto importante, porque cada vez mais torna-se difícil, né, para o produtor se manter no agro, se manter produzindo. A questão de produtividade, a questão de redução. O clima está cada vez mais complicado e a gente está vivenciando um momento ápice com o El Niño, né? Como é que tu vislumbra esse desafio a partir de agora? O produtor tem que ser muito corajoso, né? Porque
Além de não ter nenhuma garantia de preços, ainda tem que lidar com toda essa questão climática. Nós tivemos aí agora em 2024, as grandes enchentes de 2024, muitos produtores aqui de Cachoeira do Sul e de toda a região central tiveram muitas perdas. Os produtores perderam tudo nessa safra. E aí tivemos mais uma enchente em 2025, outras secas no passado. Então, o produtor assim, ele é um guerreiro para suportar tudo isso aí, com margens tão apertadas, e ainda tem que tirar para pagar essas despesas desse ano ali. E muitos produtores que tiveram essas perdas de 2024 não conseguiram se recuperar e não voltaram à atividade. Desafio adicional, né? Para ti agora, assumindo a coordenação regional do IRGA, o que tu vislumbra como o principal desafio nessa tua nova missão? É delicado, assim, mas eu tenho um amor muito grande pela camisa IRGA, assim, eu adoro demais, desde 2012 aí na atividade. Para mim é um prazer enorme estar junto aos produtores, e eu acho que o lema do IRGA é esse aí, né? E eu agora, estando na gestão, é trazer o produtor ou levar o IRGA cada vez mais próximo ao produtor, né? Fazer a ligação, prestar apoio aos NATs aí, para que o IRGA recupere ou aumente aí seu poder. E assim, o IRGA ele é dos produtores. Então, a gente sempre fala assim, o produtor tem que trazer as demandas para nós. E eu sou muito ouvido, assim, eu gosto de saber o que está acontecendo. Então, eu quero que o produtor venha até mim assim, Ricardo, eu acho que poderia mudar isso, isso e isso. Então, a gente está aberto aí a sugestões para que possamos aí levar da melhor forma possível novas tecnologias, novos manejos, novas cultivares para o produtor de arroz, para conseguirmos aí melhorar, reduzir seu custo de produção e melhorar a rentabilidade na atividade. E esta edição do Telejornal NT Sul fica por aqui. Voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau.